Bem, eu gostaria de desejar um bom dia a todos, perdoar um pouco a minha voz, como é essa, um pouco resfriado. E agradecer todas as oportunidades que, especialmente, eu não chamo de professor, porque professor é aquele que dá aula. Então eu chamo de mestre. Mestre, doutor Acari, as oportunidades que ele tem me dado e todas as pessoas que o rodeiam aqui, que me dão essas oportunidades para conversar com vocês. Bem, certamente esse é um tema que me agrada muito e me faz refletir um pouco os caminhos que a medicina tem tomado nas últimas décadas. Todos nós sabemos que, como o doutor Acari falou, o que parece que vem acontecendo, um certo desvirtuamento na ideia de curar, na ideia de tratar os doentes. E a medicina sempre foi colocada como uma ciência que envolve o ser humano. Mas nos últimos anos nós vamos percebendo uma indicação, uma tentação excessiva por meios técnicos, por ciência técnica, e isso vem deixando o doente de lado. E nós acabamos direcionando a nossa atenção por exames laboratoriais, por pesquisas, e esquecemos de tratar o doente. E tratar o doente significa dar atenção, dar suporte, esperança, confiança e por aí vai. E já que nós estamos falando de outros meios não necessariamente técnicos, da parte da ciência, a relação também ela envolve um pouco de fé. E eu conto para vocês, já que nós estamos falando de vários âmbitos do tratamento, não só físico, não só psíquico, né, da relação com o doente, e também espiritual, eu trago uma situação para vocês dessa história que aconteceu na França. Um jovem médico recém-formado que estava andando de trem de uma estação para outra. Ele, num determinado momento, viu um senhor na faixa dos seus 75, 80 anos de idade, cabelos brancos. E quando ele viu aquele senhor, o senhor estava lendo a Bíblia. Ele, jovem na faixa dos seus 5, 30 anos, ansioso por novos conhecimentos, cientista nato, ele chegou para aquele senhor e disse: olha, senhor, desculpa, mas o senhor ainda acredita nessas coisas? O senhor não sabe, e o livro estava aberto no livro de Marcos, né? Falou: você não sabe que a Bíblia, na verdade, é hoje considerada um conto de fábulas? E o senhor, muito interessado em ter novos conhecimentos, chegou para o jovem e disse: me conta melhor essa história, né? E o jovem, atacando freneticamente aquela situação, aquela crença, falando que a ciência hoje explica tudo, explica que as coisas não são o que estão escrito na Bíblia, que a ciência é mais importante do que a fé. O senhor até ficou curioso para poder ter mais detalhes sobre os estudos daquele cientista, e pegou um cartão e entregou o cartão na mão do jovem. Falou: olha, eu tenho que descer na próxima estação, senhor, você me liga para a gente, ou entre em contato para a gente poder conversar. Naquela época não tinha como ter muito contato, né? Era 1890 naquela época, na França. E na hora que o jovem pegou e olhou para o cartão, aí é que ele se sentiu mal, porque estava escrito no cartão: professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Talvez um dos maiores cientistas que já existiram, e aquele jovem querendo passar uma lição para ele sobre a Bíblia, sobre fé. E, escrito embaixo no cartão: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Provavelmente aquele jovem nunca mais ia ser tão impetuoso como daquela maneira. E é assim que eu começo a nossa exposição hoje. Essa frase, por incrível que pareça, embora os estudantes de medicina e médicos, especialmente recém-formados, eles começam a, não só médicos, essa aula, como eu queria colocar, não é uma aula direcionada para a relação médico-paciente.
doenças neurológicas envolvem um apoio multidisciplinar. Então, quando eu falo de relação com o doente, como a Tatiana falou, não é o médico. É o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, é um conjunto. Senão, não funciona. E essa frase, por incrível que pareça, ela está colocada na página de um dos maiores livros de medicina interna. E ela diz o seguinte: da relutância em deixar as coisas como estão, do excessivo zelo pelo que é novo e o desprezo por aquilo que é antigo, da preocupação de valorizar o conhecimento mais do que a sabedoria, a técnica mais que a arte e a esperteza mais do que o senso comum, do hábito de tratar os pacientes como casos, como meros casos, e da conduta terapêutica que é mais penosa do que a própria doença, Senhor Deus, livrai-nos. E eles esquecem de passar por essa página. Eles pulam direto para a parte técnica. Então, veja que isso já começa com um erro. E o que eu queria colocar para vocês é que a relação, ela envolve vários passos. Um dos passos é o que nós vamos chamar de acolhimento. O que é acolhimento? É onde tudo começa. Já pensou você chegar para consultar com uma pessoa ou com um profissional de saúde e você não ter um bom humor, a pessoa sempre de mau humor, ou não ter um aperto de mão, não ter um contato visual? Então, tudo começa no primeiro contato. Isso diz muito sobre a pessoa com quem você está conversando. E, logicamente, a gente sempre tem que pensar no ambiente físico. Eu sei que isso é muito difícil quando a gente não tem estrutura suficiente como a gente gostaria de ter, mas é sempre bom dar conforto para os pacientes. Então, isso é outra coisa a ser pensada. E no decorrer da relação, existem 4 grandes atributos que nós vamos dizer como essenciais para o contato com o doente, de todos os profissionais de saúde. E eles são respeito, atenção, empatia e sinceridade. E essa é uma frase de um autor pouco famoso, José Luiz Pedroso, sou eu. A relação entre o profissional de saúde e o doente pode ser boa ou má, mas como relação interhumana, ela nunca é indiferente. Você sempre vai ter alguma impressão sobre aquela pessoa, ou boa ou má. Isso vai acontecer, queira ou não. E eu começo falando sobre valores humanos. O destaque aí da revista veio, acho que muito pertinente para essa ocasião. E eu começo com essa frase de William Oswald. Eu vou falar um pouco sobre esse médico que mudou a perspectiva da medicina americana e mundial. Vou falar por quê. E ele dizia o seguinte em suas aulas e textos, ele dizia: tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Então, hoje nós vivemos uma inversão de valores. E ele mostra o contrário. Nós devemos exaltar a solidariedade. Então, esse é o outro ponto importante, ser solidário, dar as mãos para os doentes e para os enfermos. A verdadeira solidariedade começa onde se espera nada em troca. Não espere nada em troca. Você dando, você acaba recebendo. Só o prazer de você ter aquele contato. Só falando um pouco sobre essa página, para quem nunca assistiu o filme Patch Adams, com Robin Williams, eu creio que hoje é o momento para falar para vocês: vejam o filme. Isso é uma lição de vida, Isso realmente vale a pena. Só um minutinho. Os probleminhas técnicos, voltamos. Pode ir, tudo bem? Bem, quem tiver a oportunidade de assistir, o filme se chama Patch Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams. É o contato, né? Bem, como já dizia o grande filósofo Aristóteles, e ele não se destacou apenas na parte da filosofia, foi o homem que tentou alcançar ciência, medicina, um ser completo que deixou muitas lições, ainda hoje muitos livros. E ele dizia: o ser humano se manifesta de diversas formas.
Isso nós estamos exaltando o respeito pela opinião das outras pessoas, o respeito pelo doente, o respeito pelo enfermo. Acho que é o contato, né? Exaltando a questão do respeito, é importante lembrar que o paciente ele tem as suas crenças. Não adianta você pensar, o doente chegou e falou, olha doutor, eu queria falar que esse remédio que o senhor deu não serve para nada, e eu fiz macumba e estou melhorando, voodoo, né? Você vai falar, vai agredir o doente porque ele acredita nisso? Então isso, você pode não acreditar, mas é importante respeitar a opinião dos doentes. Só o pessoal está contando pela internet, está tendo um pequeno probleminha aqui no cabo que passa a imagem, daqui a pouquinho será restabelecido.